Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marcos, professor de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ondas. Vamos para a parte 3, interações das ondas, reflexão, refração e difração. As ondas, elas interagem com o meio em que se propagam, ou seja, se a onda se propaga no ar, ela interage com o ar. Se ela se propaga na água, ela interage com a água. Ou elas podem interagir entre si, uma onda interagir com outra onda. A reflexão é uma interação que ocorre quando uma onda retorna após colidir com uma barreira ou uma superfície. E esse é um fenômeno comum, tanto para as ondas mecânicas como para as ondas eletromagnéticas. Nessas figuras aí nós temos em A o exemplo de uma reflexão de ondas eletromagnéticas e em B o exemplo de uma reflexão de ondas mecânicas. Em ambos os casos, o comprimento de onda não se altera. Já a refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro. Por exemplo, quando a luz passa do ar para a água. Nesse caso, ocorre a refração. Ela estava se propagando através do ar, que é um meio, e depois ela passa para outro meio diferente, que é, no caso, a água. Então, vai ocorrer a refração. Neste caso, a velocidade de propagação da onda vai mudar. Lembra que eu falei na aula passada que a velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela está? Pois é, quando uma onda passa de um meio para outro, ocorre uma mudança na sua velocidade. E, consequentemente, ao mudar a velocidade, o comprimento de onda também vai ser alterado. Porém, a frequência se mantém constante, como vocês podem ver nesses dois exemplos aí, da figura A e da figura B. Na figura A, nós temos o exemplo de uma onda que está se propagando em um material que digamos que é uma corda, uma parte mais fina e outra mais grossa, ou então uma parte de um material e outra parte de outro material diferente. Quando a onda passa de um material para outro, há uma mudança na velocidade e uma alteração no comprimento. E na figura B, vamos supor que isso aí é a representação da luz. Quando ela passa do ar para a água, sofre refração e ocorre uma mudança na velocidade, bem como no seu comprimento de onda. E por último, nós temos a difração, que é o encurvamento de uma onda ao atingir alguma barreira ou ao passar por algum orifício. Esse fenômeno é mais comum às ondas mecânicas do que às ondas eletromagnéticas. E esse fenômeno, em grande parte, é responsável pelo fato de nós conseguirmos ouvir uma pessoa que está falando do outro lado de um muro alto, por exemplo. É muito interessante, porque a capacidade de difração de uma onda está relacionada com o seu comprimento de onda. Quanto maior for o comprimento de onda, maior é a capacidade dessa onda de contornar obstáculos. No caso do som, ele tem um comprimento de onda muito grande, então por isso que é fácil o som conseguir contornar obstáculos, como por exemplo um muro alto. Então neste caso, uma pessoa está do outro lado, você pode conversar com ela, ela vai lhe ouvir. O som, devido a ter um comprimento de onda grande, ele consegue contornar facilmente obstáculos. E é por isso também que esse fenômeno é pouco comum com as ondas eletromagnéticas. Por quê? As ondas eletromagnéticas, como a luz, têm frequências muito altas, frequências altíssimas. E, consequentemente, o seu comprimento de onda é muito pequeno. Então, a luz, ela dificilmente consegue contornar algum obstáculo, porque o seu comprimento de onda é muito pequeno. Quando eu estava estudando isso na faculdade, me veio uma dúvida na cabeça que eu não tive a chance de perguntar ao meu professor. E até hoje eu estou com essa dúvida e vou passar para vocês. Pensando nisso que eu acabei de falar para vocês, se a luz visível tivesse um comprimento de onda que fosse grande o suficiente para contornar obstáculos grandes como um muro, isso significaria que nós seríamos capazes de enxergar através das paredes? Eu não sei. Isso é uma suposição, porque nós conseguimos ouvir uma pessoa que está do outro lado de um muro, porque a onda sonora consegue contornar esse muro e chegar até os nossos ouvidos. No caso, você não consegue enxergar uma pessoa atrás de um muro, porque as ondas de luz refletidas por ela não conseguem contornar o obstáculo que é esse muro. Então, se essas ondas tivessem um comprimento grande o suficiente para contornar o muro, será que nós seríamos capazes de ver através do muro? Essa é a minha dúvida. Não tive chance de perguntar para ele. Isso não é o tipo de coisa que você acha na internet, então até hoje eu tenho essa dúvida. De acordo com o meu entendimento, sim, seria possível, mas eu não achei ainda alguém que tivesse um conhecimento profundo de física
para me responder. Se você souber, se você conseguir descobrir, você me avisa, beleza? Porque eu tirei essa conclusão? Eu não sei se você sabe, mas tudo que nós conseguimos ver é graças à reflexão da luz. A nossa visão depende da reflexão da luz. Tudo que nós enxergamos é o reflexo da luz nos objetos. Você só consegue enxergar alguma coisa porque a luz bate nesse objeto, esse objeto reflete a luz e aí os seus olhos captam essa luz refletida. Por isso que no escuro nós não enxergamos, porque não há luz para ser refletida. Você só consegue enxergar quando a luz é refletida em alguma coisa. Se você pegar uma lanterna e apontar para o céu, você não consegue ver a luz saindo da lanterna. Não consegue ver. Por quê? Você só vê a luz quando ela reflete em algo. Se não tem nada para refletir, você não enxerga. Ah, professor, mas eu já coloquei uma lanterna e eu vejo uma lista branca subindo. Isso que você vê, se você vê, provavelmente é a luz sendo refletida o quê? Alguma partícula de poeira. Então, mesmo assim, você só consegue ver se ela estiver refletindo em algo. Se não tiver nada para refletir, você não vê nada. Intensidade sonora e audição. A intensidade sonora é o que nós chamamos de volume do som. Quando nós estamos diante de algum som muito alto, nós sentimos uma pressão sonora, né? Que é aquele som do grave, que é bem perceptível, chega a treme. Pois é. O excesso dessa pressão sonora, ou seja, sons com volumes muito altos, podem danificar a nossa audição. Vocês já sabem, eu acredito que sabem, que nos nossos ouvidos nós temos uma membrana que nós chamamos de tímpanos. Essa membrana, ela vibra conforme nós recebemos ondas sonoras. Então, quando alguém fala, quando um celular toca, qualquer ruído, esse som vem até os nossos ouvidos e essa membrana vai vibrar. E ela passa essa vibração para outros órgãos do ouvido que vai formar o som que nós conhecemos. Então, essas membranas chamadas tímpanos, elas são importantes para a nossa audição. E elas são sensíveis. Se você ficar ouvindo muita música alta por muito tempo, longos períodos, muito barulho, eles podem acabar se rompendo. E aí você vai ter problemas de audição. A unidade de medida mais comum para medir a intensidade sonora é o decibel, que é representado por um D minúsculo e um B maiúsculo, dB. Então, quais são os níveis seguros de intensidade sonora? É considerado seguro até o nível de 85 decibéis. Passou disso, já pode causar problemas de audição. Atualmente, os celulares já trazem um aviso. Quando você tenta aumentar o volume do celular, geralmente ele avisa lá: ouvir música com volume muito alto por um período prolongado pode causar danos à audição. Então ele já indica ali quando você está passando do limite que é considerado seguro. É normal termos uma perda auditiva ao longo da vida. A gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo um pouco a audição. Isso é natural. Entretanto, se você ficar se expondo demasiadamente a sons muito altos, você pode acelerar esse processo natural ou desenvolver algum problema, como por exemplo o famoso zumbido no ouvido. Tem algumas pessoas com problemas de audição que elas ficam constantemente escutando um zumbido, como se fosse um apito no ouvido. Imagine que isso deve ser extremamente irritante. Mesmo em um local totalmente silencioso, ela fica escutando um apito no ouvido direto. Eu fiz uma besteira uma vez que eu quase que perdi a audição do meu ouvido. Aqui e acolá a gente faz uma burrice na vida, né? Pois é, essa foi uma das que eu fiz. Eu comprei uma daquelas bombas de São João e eu queria filmar a explosão de uma bomba, filmar em câmera lenta. Aí eu tive essa brilhante ideia de pegar essa bomba, colocar em um tronco de cajueiro, de forma que eu ficasse protegido atrás do tronco, né? Porque quando ela explode, ela pode ferir quem estiver perto. Então me protegi de trás desse tronco e coloquei o celular filmando assim, eu segurando o celular para filmar a explosão dessa bomba. Só que eu não lembrei do barulho que faz a explosão. Na hora que explodiu a bomba, meu ouvido que estava do lado começou a apitar bem alto. Aí eu já saí correndo com a mão no ouvido, já pensando, fiquei surdo. Passou um bom pedaço com o meu ouvido apitando. E aí depois foi voltando ao normal. E eu acho que eu não fiquei com sequelas. Nunca mais eu faço isso. A audição dos humanos é capaz de perceber frequências desde 20 Hz até 20.000 Hz. Frequências abaixo de 20 Hz são chamadas de infrações. E frequências acima de 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. No reino animal, há animais com capacidades auditivas melhores do que a nossa.
Alguns conseguem ouvir a frequências muito superiores às que nós conseguimos e outros conseguem ouvir a frequências menores do que as que nós conseguimos. Um exemplo clássico é o exemplo do morcego. O morcego ele não enxerga muito bem, porém ele consegue captar frequências muito superiores às nossas e é assim que ele se orienta. Ele emite sons de altas frequências e esses sons se espalham pelo ambiente, batem nos objetos e retornam para ele. Ao retornar, ele consegue saber onde está mais ou menos a posição desses objetos. E é assim que ele consegue identificar as presas no escuro, bem como identificar um objeto à sua frente e desviar. Agora eu vou colocar aqui para vocês um teste bem legal para saber como é que está a sua audição. Você viu aqui que o ser humano consegue ouvir até 20.000 Hz. E nesse teste ele começa emitindo um som de 20.000 Hz, ou seja, no máximo que um ser humano consegue ouvir, e ele vai diminuindo a frequência. Se você tem uma audição muito boa, você vai começar a ouvir logo no começo, senão você não vai conseguir ouvir. No meu caso, eu não consigo ouvir no começo. Eu só consigo ouvir quando o ponteiro está chegando quase no você está de brincadeira. A partir daí eu consigo ouvir, antes disso eu não consigo. E você consegue ouvir antes ou só consegue ouvir depois disso? Vamos lá, se concentre. 3, 2, deixe aí nos comentários em qual parte você conseguiu ouvir, tá certo? Agora, gente, para finalizar essa aula, eu quero que vocês, por favor, respondam a questão 2 e a 3 da página 117 do livro de vocês, respondam no caderno e me mandem uma foto no Google Classroom, tá certo? Por hoje era só isso, tchau e até a próxima.